Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 17 de janeiro de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores. Se é aniversário, é festa. Se tem festa, tem aniversário. Então manda pra gente aí o aniversário do seu pastor hoje, 96803-8319, WhatsApp. Corre que ainda dá tempo, até umas 15 para as 11, ou para o meio-dia, pra gente conseguir organizar tudo direitinho aqui, tá? O aniversário do seu pastor, sua pastora, esposa do pastor e o esposo da pastora. 96803-8319. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo: toda oração feita em nome de Jesus, ela é obedecida pelos demônios? Qualquer pessoa que usar o nome de Jesus consegue expulsar um demônio? Qual a diferença entre opressão e possessão? O que significa o texto de Mateus 7, 22 e 23, em que Jesus afirma que naquele dia muitos diriam que expulsaram demônios em nome dele e ele dirá que nunca os conheceu? Ouvinte, o que você acha sobre esse assunto, hein? Qual a sua opinião, na sua experiência, na sua caminhada com o Senhor? Como é que você trata esse assunto? Toda oração feita em nome de Jesus é obedecida pelos demônios? Qualquer pessoa que usar o nome de Jesus consegue expulsar um demônio? Qual a diferença entre opressão e possessão? Vamos começar ouvindo a nossa menina da mesa, como nós fazemos todos os dias. Essa é uma maneira carinhosa de nós homenagearmos as meninas que estão presentes aqui, sempre aqui na nossa mesa. Hoje é a pastora Nadiege Macário. Bom dia, pastora, seja bem-vinda. Bom dia, JR, é bom tê-lo de volta. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores também. Esse é um assunto muito interessante e algo muito importante. Por quê? Porque essa ação demoníaca, ela pode acontecer, ela pode influenciar e ela pode tirar pessoas da direção que elas precisam viver. Agora, a questão do obedecer, se o nome de Jesus é obedecido pelos demônios, sim, o nome de Jesus sempre será obedecido pelos demônios. Cabe a quem estiver usando o nome de Jesus saber se ele está usando com seriedade, como deve ser ou não. Querido pastor Vanderlei do Nascimento, muito bom dia, seja bem-vindo. Como analisa o senhor esse assunto? Bom dia, debatedores, queridos irmãos aqui, ouvintes, JR. Esse assunto é importante para nós. C.S. Lewis vai dizer que uma preocupação excessiva com espíritos malignos nos torna místicos, o que é um problema. Uma despreocupação nos torna agnósticos, que também é um problema porque nega a existência dos espíritos malignos, como negou os pensadores do século XIX e o racionalismo naquele período, como negava qualquer coisa sobrenatural. Hoje nós vemos que há um certo surto, um certo excesso de preocupação com espíritos, e as pessoas às vezes identificam espíritos onde eles não estão presentes. Aquilo que tem às vezes efeitos muito mais psiquiátricos e efeitos muito mais emocionais, de desequilíbrios emocionais, como sendo a ação do diabo. Agora, respondendo à questão objetiva aqui, toda oração feita
para expulsar um espírito que está tomando, que está tendo uma possessão sobre uma pessoa, ela é obedecida. É uma oração que vai ser ouvida, independente de quem a faça, se a faz em nome de Jesus. E nós cremos que quem dá autoridade a essa oração, a essa declaração, é o nome de Cristo, é o poder e a autoridade do nome de Cristo, e não a pessoa que faz, e não aquele que se utiliza disso. Tanto é que, por vezes, nós descobrimos que há pessoas que estão, aos olhos dos outros, desqualificadas para fazerem esse tipo de ação e o fazem com autoridade, mesmo estando aos nossos olhos qualificada para isso, porque a autoridade não é nossa, a autoridade de Cristo é do nome dele. Por isso eu acredito dessa forma. Pastor Rafael de Almeida, muito bom dia, pastor, será bem-vindo igualmente. Que pensa o irmão sobre esse assunto? Bom dia. Desculpa. Bom dia aos debatedores. Bom dia, JR. Bom, em primeiro lugar, Jesus disse que os que crescem teriam autoridade para expulsar demônios, né? Já pode entrar na segunda linha, JR? Pode. Então vamos lá. Em Marcos 9, é uma passagem interessante, 38 a 41, em que os discípulos chegam falando que viram um homem expulsando demônios em nome de Jesus, que não era discípulo. E eles repreenderam, eles falaram, não deixa, porque ele não pode expulsar um demônio em meu nome e depois falar mal de mim. Então isso mostra porque às vezes Deus permite até que pessoas que não são cristãs verdadeiras usem o nome dele, porque isso glorifica o nome do Senhor. Isso mostra que de fato ele tem autoridade e tem. Jesus Cristo acabou com todo o poder territorial do inimigo, todo o poder que ele tinha sobre a terra no seu ministério, culminando com a cruz. Então o nome de Cristo tem autoridade, sim. Nós saímos no século passado de uma realidade em que um país estava infestado de feitiçaria. E por isso era tão mais comum a possessão demoníaca. Se torna cada vez menos comum porque as pessoas estão se convertendo e deixando a feitiçaria. Mas ela ainda é real. Ela ainda é real. Pastor e todo Paulo cristão Afonso, tem autoridade para expulsar demônio, sim. Pastor Paulo Afonso Generoso, muito bom dia, será bem-vindo. Como analisa o senhor esse assunto? Bom dia, JR. Bom dia aos queridos colegas debatedores e ao povo de Deus ligado na 93 FM. JR, em primeiro lugar, eu não pude compreender bem a expressão toda a oração feita em nome de Jesus é obedecida pelos demônios. Primeiro, porque não se faz oração para expulsar demônio, se expulsa o demônio. O texto de Marcos 16:15 diz, e estes sinais seguirão aos que crerem, expulsarão, falarão, aí vem, imporão as mãos sobre os enfermos. Então ali são verbos específicos, então não existe oração. Isso é uma prática criada pelo pentecostalismo. Na verdade, se você pegar os textos bíblicos, eu citaria apenas 3 para você, Atos 16, 18, Atos 17 e 18 também, e Marcos 5 e 8, os demônios, quando se manifestavam, eram expulsos. Quando Jesus encontrou o gadareno, antes dele falar alguma coisa, Jesus já estava expulsando, porque o texto diz assim, porque ele dizia, quer dizer, já chegou dizendo, sai dele em nome de Jesus. Então, oração, eu não consigo compreender, mas talvez seja a minha ignorância. Eu chego e expulso um demônio, sem diálogo, sem conversa, e sem perguntar qual é o time dele e coisas parecidas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qualquer pessoa pode usar o nome de Jesus? Pode expulsar demônio? Não, definitivamente não. Por que que não pode? Porque, primeiro ponto, a pessoa tem que crer. E o crer aí não é um crer intelectual, é um crer mesmo, no sentido de crer e confiar. Então, qualquer pessoa não. Por quê? Basta a gente pegar o texto de Atos 19, 15, que os filhos de Seva, que era aquele sacerdote, eles viram Paulo expulsar demônio, e quando foram expulsar também os demônios, o demônio se manifestou e disse, olha, eu bem conheço Paulo, sei quem é Paulo e conheço Jesus. Agora, vocês quem são? Então, avançou sobre aqueles rapazes, aquele grupo de 7 homens, talvez sejam mulheres, eu não posso afirmar, e saíram correndo e recentemente passaram aqui na porta da rádio porque os demônios correram atrás dele. Então não é qualquer pessoa. Tem que crer em Jesus e segundo, tem que ter intimidade com ele. Um caso específico citado pelo querido colega carece até de uma discussão, mas não é o caso. Mas biblicamente seria isso. E terceiro,
ele fala sobre opressão e possessão. Realmente a possessão é algo que sai de dentro para fora. E a opressão é de fora para dentro. As ações demoníacas, quando entram na pessoa e começam a agir, como o caso do gadareno, aquilo é possessão. Por isso que eu não creio que um crente possa ficar possesso de forma alguma. Agora, a opressão, ela vem, primeiro, ela vem de fora para dentro, através, por exemplo, do corpo, ela vem também de fora, através das circunstâncias, e ela vem também através de vários outros fatores, mas é de fora para dentro. Esse é um ponto. Tudo bem. Caminhando um pouco aqui no passo a passo para poder ajudar o nosso ouvinte que é rádio, está acompanhando, toda oração feita em nome de Jesus é obedecida pelos demônios. Em alguns casos, em alguns lugares, são feitas orações por libertação. E se é por libertação, é oração. Se é oração, ela é feita a Jesus, por meio de Jesus a Deus. Em muitos desses casos é que a pessoa seja libertada de um vício, libertada até de uma opressão ou até de uma possessão. Essa é uma realidade de um quadro real. Se vocês acham que este quadro ele é equivocado, é uma boa hora de nós manifestarmos aqui as nossas opiniões. Mas existem casos. Estou só tentando explicar aqui o que eu imagino que tenha sido a ênfase do nosso ouvinte ao dizer isso. Olha, eu orei para uma pessoa, ela estava possessa, ou ela estava enferma, ou ela estava com uma opressão sobre a vida dela. Eu orei a Deus em nome de Jesus. Os demônios obedeceram. Ou os demônios obedecerão? Seria uma pergunta. Pegando aqui o texto que a gente usa aqui, o versículo 21, vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, nós em teu nome expulsamos demônios. Ou seja, Jesus mesmo aqui no texto conta com a possibilidade de que alguns que dizem que ele é Senhor destes, e não sendo, ainda assim eles vão agir em nome de Jesus, vão expulsar demônios, vão curar enfermos, vão realizar sinais, vão aparecer aos outros que eles creem sem crer, e vão ter como evidência o fato de que os demônios lhe obedecem, mas não conhecem a Deus. Porque o conhecer a Deus aqui, da ideia do próprio texto, é o conhecer e que faz a minha vontade. É possível conhecer, é possível expulsar um espírito maligno e até fazer curas, sem que tenha lugar no reino dos céus, porque ter lugar no reino dos céus, para Jesus, é muito mais do que uma ação miraculosa, é muito mais do que um efeito externo, exterior. É que a gente avançou e eu ia voltar para o assunto aqui. Eu adoro esse texto, eu já vim aqui, mas eu queria disso que o JR colocou. Nem sempre a libertação de uma pessoa é um processo simples. Tem gente que tem autoridade espiritual muito grande, igual a Jesus. Ela chega e fala, sai, o demônio sai na hora. Às vezes, no meu caso, a libertação demora mais. E normalmente, a gente observa o seguinte: nem todo ímpio é possuído por demônio. Se a pessoa chegou a ficar possuída, tem algum motivo. Às vezes ela é sugestionável, às vezes ela teve algum tipo de aliança, teve uma experiência de feitiçaria, tem uma fortaleza de Satanás, com prostituição, ódio, isso. Então, assim, a gente até expulsa, mas se não quebrar a casinha do capeta, ele volta. Tem que tratar aquela área da alma, onde o diabo se pega. Exato. E isso, às vezes, dificulta a libertação. Então, a gente não ora pro demônio para ele sair. A gente ordena ele que ele saia. Mas, às vezes, a coisa demora, a gente fala, Senhor, me mostra que o Espírito Santo fala, olha, tal área, assim. Foi exatamente por isso que eu tentei, de alguma maneira, explicar um pouco a ideia, a minha interpretação. Evidentemente que é a minha interpretação. Eu estou falando do que eu estou lendo. Toda oração feita em nome de Jesus obedecida, estou imaginando que a pessoa esteja levando em consideração isso, e não que ela esteja orando de outra forma. Mas aquele processo, até quando alguém diz, olha, tem um endemoniado lá, vamos lá orar. E as pessoas, em que pese ter 1, 2, 3, 10 pessoas ordenando, ou uma pessoa ordenando que ele saia, os outros estão em oração. É a orientação que as pessoas recebem. Olha, fiquem em oração. Você entendeu? Porque tem alguém ali naquele fronte. Então, estou imaginando que essa oração aqui seja nesse aspecto, entendeu? Que não tem, não é mal isso aqui. É aquele envolvimento que a pessoa tem para identificar. Aí depois passa. Qualquer pessoa que usa o nome de Jesus consegue expulsar um demônio.
Então nós temos o texto aí que fala aí dos filhos de Seva, nós temos o texto de Cristo que desce da transfiguração e os caras não conseguiram expulsar, e ele diz que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Vamos lembrar disso, certo? Nós temos o texto que fala de que muita gente expulsou, mas Jesus nunca os conheceu. Tudo texto bíblico. Tá certo? Então eu trago os 3 textos bíblicos, entrego para a pastora, que é quem está com a palavra agora, para poder identificar isso. Porque é o seguinte, os nossos ouvintes aqui estão dizendo assim, ó, qualquer pessoa não. Tem que estar no altar, senão vai ser envergonhada. Conheço o caso que a pessoa foi expulsar e o demônio brincou com ela, humilhou, enfim, são os cases dos nossos ouvintes. Isso Mas aí eu quero sair assim, do case para ir para a Bíblia, porque o case é case, o caso é caso. O caso é experiência pessoal, que pode nem ter sido diabo, pode ter sido um outro tipo de manifestação que a gente sabe. Então, o texto bíblico é que dá base. Eu pego o texto resolve. Vai, pastora. A verdade é o seguinte, quando nós pensamos, quando a gente trata uma pessoa que ela vem e ela se manifesta naquele momento, essa pessoa ela pode estar com uma legião, como a própria palavra falou, né? Então, um demônio se manifestou e você expulsa aquele demônio, você dá ordens àquele demônio para expulsar. É evidente que pessoas estão ao seu redor, juntos, orando para que você esteja sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus, pela direção do Espírito Santo de Deus. E eu quero deixar uma coisa aqui, ô JR, porque é uma área que a gente, eu acredito que todos nós trabalhamos, né? Porque a gente lida com situações dessa maneira. Mas, por exemplo, quando eu estou dando a ordem a um demônio, eu tenho que ter pessoas orando por mim e não também dando ordens ao demônio. Senão sai, senão fica uma bagunça. E ele começa a debochar, sim. Então, a gente tem que ter organização nessa questão. Então, se tem uma pessoa que está expulsando o demônio, os outros estejam orando por essa pessoa. Agora, quanto a realmente você expulsar, a Bíblia fala algo que me chama-se muito a atenção, eu acho bacana isso, é Lucas 10, que diz assim: contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Por que isso? Porque não adianta, você pode expulsar demônio, mas se seu nome não estiver escrito no livro dos céus, você simplesmente perdeu tempo. Não perdeu tempo para os outros foram abençoados porque o demônio, eles foram libertos daqueles demônios, mas você não teve o seu nome escrito no livro da vida. Então, é necessário que você realmente conheça o Senhor Jesus, que você tenha temor por ele, que você se alimente da palavra dele em oração, em jejum, em momentos específicos com o Senhor, para você exercer o ministério que Deus tenha para dar a você, para realizar através de você. JR, deixa eu colocar o meu pensamento com relação a isso, porque o que eu disse é o seguinte, deixo claro, a ordem de Jesus foi essa: quem crer e for batizado será salvo, ponto. E quem não crê já está condenado. Agora, e estes sinais seguirão aos que crerem. Primeiro ponto, se não crer, não pode haver sinal. Agora, entra o outro aspecto. Deus pode usar uma pessoa imperfeita? Pode. Deus pode usar um perfeito e um imperfeito. Essa questão que foi citada, inclusive, aqui, do demônio ser expulso, e Jesus diz: essa casta não sai senão por jejum e oração. Aí John Maxwell vai dizer o seguinte, ou melhor, John McDowell, ele vai dizer o seguinte: se você vive em oração e jejum, sua fé está sempre consolidada de que Deus vai fazer um milagre. Você pode buscar a Deus e Deus vai atender. Quando os discípulos perguntam: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus não diz assim: porque vocês não oraram e porque vocês não jejuaram. Jesus vai dizer: por causa da vossa pouca fé. Então, a pouca fé que Jesus fala, Jesus está dizendo isso. Onde há muita oração e jejum, resulta numa dedicação tal que há abundância de fé. Então, essas pessoas
Então não podemos pegar esse texto e dizer aquela questão de não está no texto, pode não estar no texto original, mas existem 5.000 manuscritos gregos, existem 9.000 outros idiomas, então pode estar no texto árabe, e está no texto árabe. Nesse sentido, a gente tem que entender que o texto ali, Jesus, vocês nos expulsam por causa da vossa pouca fé. Agora, quando se usa o nome dele, citaram o caso também do rapaz que foi lá, Jesus disse assim, olha, esse camarada aí vocês repreenderam ele porque ele estava expulsando o seu nome. Então, olha, deixa eles fazer isso. Quantos homens hoje nessa nação, me perdoe o julgamento, mas não é um julgamento pessoal, estou falando em tese, estão expulsando o demônio, fazendo o milagre, mas o seu coração ainda não foi transformado. São crentes, creem em Deus, mas vivem uma vida dupla. Quantos deles assim? Agora, Deus não vai fazer com que essa pessoa que está tendo essa vida irregular, por exemplo, quantos adúlteros estão expulsando o demônio? Quantos homicidas estão expulsando o demônio? Quantos ladrões estão expulsando o demônio? Gente que furta, rouba da igreja, faz a coisa, mas está lá expulsando o demônio. Então, pensa, só para a gente terminar aqui, Jota, São Santinho. Então, esse caso está lá em Mateus 7. Eles transformaram a vida das pessoas, mas a deles mesmo não transformaram. Não adianta, essas pessoas vão chegar achando Senhor, Senhor, fala de intimidade. Então, você não tinha intimidade comigo. Tanto que ele acha que tem. Então, a questão o nome de Jesus é fundamental. É fundamental. O caso do filho de Seva é bem específico, mas demonstra isso, que nem todos estão preparados para expulsar demônio. Agora, eu não consigo conceber orar para demônio. Eu só posso orar em caso de opressão. Sim. Mas que é de fora para dentro. Agora, possessão demoníaca, não se ora para uma pessoa possessa. Isso. Se expulsa aquele demônio no nome de Jesus e ele vai sair. Mas isso aqui eu acho que já ficou bem claro. O senhor disse o que todos os outros afirmaram. Ninguém discordou desse assunto, desse aspecto. Mas só um ponto que eu acho que é importante para a gente ressaltar é que quando alguém ora por alguém que está enfermo, quando alguém repreende uma ação diabólica, o engrandecido não é o que ora. Essa é a questão. Quando o engrandecido é quem ora, ele vai dizer, Senhor, Senhor, Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Existe alguém entre eles, o abençoado, o curado, o liberto, o olhar de Deus, ele não está por cara que é vaidoso, que está lá se achando grande, o extraordinário, o poderoso, porque ele orou isso, e 10.000 pessoas fizeram aquilo, e 100.000 pessoas fizeram aquilo outro, e jogou a roupa e aconteceu aquilo, e suspirou e aconteceu aquele outro. Essa dinâmica é uma dinâmica que nós aqui estamos acostumados a ver. O grande ponto é que o glorificado é Deus e o abençoado é aquela menina que está ali, que passava ali o tempo todo adivinhando e os caras manipulando a menina possessa pelo diabo, e aí nós temos os nossos irmãos que vão lá e repreendem, aquela menina é liberta. O ponto é esse, eles quiseram pegar Paulo, transformá-lo numa figura que Paulo falou, eu não sou nada disso não. O glorificado aqui é ele. Perguntam para Pedro e João, o que vocês fizeram? Não fizemos nada. Nós oramos e Jesus o Nazareno que fez. Então está sempre na Bíblia mostrando que quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. Então qualquer pessoa que venha orar, ou declarar, ou dar uma ordem, e acontece, se ela se achar especial por causa disso, ela não conheceu o evangelho ainda. Exatamente. Porque o especial não é quem ora. Exatamente. É a quem nós oramos. É por isso que exatamente por isso que Jesus vai dizer que você pode profetizar em meu nome, você pode expulsar espíritos em meu nome e não me conhecer. Porque o conhecer a Deus vai muito além disso. Porque Jesus está relativizando a importância que se dá a esse expulsar demônios. Porque as pessoas ficam tão preocupadas. Fulano é um líder de autoridade, tem muita autoridade espiritual, é muito consagrado, sobe o monte, faz isso, faz aquilo outro. Por isso que ele expulsa os demônios. Por isso, então, não é Deus que tem autoridade para expulsar os demônios, e sim ele que faz todo exercício religioso, todo ritual religioso, cumpre age de acordo com os ritos
que a igreja estabelece, então o poder dele vem disso, das coisas que ele faz. Não, o poder vem de quem? De Jesus. É no nome de Jesus, até aquele cristão que, mesmo não sendo alguém que aos nossos olhos, o próprio de Jesus é alguém que vai entrar no reino dos céus, mas ele vai ouvir a oração porque é para ser honrado o nome de Cristo. Eu acredito que o filho de Cefas... Só, pastora, para ouvir o pastor Rafael, ele tem um contraponto. A gente... Vamos pegar um caso concreto da palavra. Lucas 9, Jesus manda os 12 apóstolos com autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. Os 12. Um deles é Judas, que já roubava a tesouraria de Jesus. Aí quando chega na oração sacerdotal, ele fala, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então não é que Judas caiu da graça, ele nunca foi salvo. E ainda assim expulsou demônios e curou enfermos. É isso que eu queria falar. E ainda assim. Com que autoridade ele fez isso? Com a autoridade em nome de Jesus, que está sobre a igreja. O Espírito Santo não está apenas em nós, está sobre a igreja. Aí quando chega no texto de Mateus 7, ele fala disso. Tem gente na igreja pregando o evangelho, tem gente na igreja curando enfermos, tem gente na igreja curando, expulsando demônios, e não é salva. Não é que perdeu a salvação, não, nunca foi. E como é que eu sei que nunca foi? O cara que está pecando e não se arrepende. Porque o crente peca, mas se arrepende. Parte do corpo Minha preocupação com esses caras não é que eles estão impunes, porque eu me sinto, o cara está fazendo, está pecando, não acontece nada. Eu estou preocupado porque ele vai para o inferno. Porque Jesus falou que tem gente assim, curando enfermos, expulsando. Com que espírito? Com o que está sobre a igreja. É gente igual a Judas. Está pregando, está expulsando demônios e vai para o inferno. Porque não está arrependendo do pecado. O senhor traz na sua fala o assunto da Bíblia, a salvação. Sim. O assunto da Bíblia é a salvação. Esse é que é o assunto. O assunto da Bíblia não é expulsar, não expulsar, ter autoridade, não ter autoridade. Isso faz parte de um processo. Mas veja, quando o senhor traz, você está dizendo o seguinte, olha, este cara, ele fez isso, aquilo outro, mas ele não era essa... Porque aqueles ali de Mateus, a gente sabe que não são salvos. Jesus disse, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Ou seja, é uma declaração, mas ali não tem nome. Aqui Jesus está trazendo a história para dizer, olha, é assim que funciona. Então, quando você não abre mão dos seus exercícios devocionais, você não abriu mão da oração e do jejum, porque isso faz parte da sua disciplina espiritual. Mas isso não faz de você mais importante. Qualquer ser humano nesta face da terra que ore e que jejue saberá das suas falhas. Ele não se considerará superior a ninguém. Quanto mais ele se aprofunda em jejum e oração, vai dizer, meu Deus, que miserável homem que eu sou, que pecador sou eu, não sou melhor do que ninguém, porque ele sabe quem ele é. É diferente daquele que não faz nada disso, que vive na repetição, vive no embalo, dando ordem para cá, para lá, e as coisas acontecem. Uma vez eu ouvi uma frase que eu não sei se o pastor Paulo Afonso concorda. Não dá nem para discordar de quem me disse a frase, que quem disse a frase não está mais aqui entre nós. Mas ele me disse, olha, uma das estratégias mais diabólicas que o diabo utiliza, e estou sendo redundante de propósito, é entrar numa pessoa e sair de uma pessoa para que aquele que ordena esta libertação se sinta vaidoso. O problema da vaidade, ele é profundo. Ele vai lá na raiz do nosso desejo. Isso nos leva a lembrar dos anjos que caíram por causa disso. Nos lembram de Adão e Eva e a gênese desse processo de querer ser maior do que nós somos. Então a vaidade é uma encrenca. Não vou nem citar o filme aqui, todos vocês já lembraram do filme. Interessante. Mas esse é um processo que está aqui, atrelado a quê? A uma questão que é altamente espiritual. Porque na nossa hipótese, nós vamos dizer assim, não, uma pessoa que expulsa o demônio é muito espiritual. Ela tá acima, entendeu? Ela tá num nível, tá na prateleira de cima. Mas, JR, olha só, a questão é que nós não estamos discutindo isso. Tudo tá corretíssimo. Não estamos discutindo isso. O que foi colocado aqui é que as pessoas querem orar. Eu vou me bater nessa tecla. Orar, quando a pessoa está manifestada demoniacamente, está lá manifestada, a gente chega lá, não, eu vou orar aqui por pôr as mãos para... Não. Ele tem que orar muito antes, ele tem que viver em oração para que ele, chegando diante daquela pessoa endemoniada, ele vai repreender aquele demônio. Eu te repreendo em nome de Jesus. Isso não dá a ele nenhuma qualificação. Isso só é uma marca e um sinal de que o Senhor está acompanhando o espaço dele. Agora,
Você falou de cobertura de oração, mas os discípulos iam pelo deserto, não tinha ninguém para cobrir ele de oração, não. Eles iam encarar o demônio, tinha que expulsar. E voltaram lá todos felizes. Senhor, em teu nome os demônios saíram. Agora, eles foram em oração. Eles viviam em oração. Mas eles estavam debaixo da autoridade de Jesus. Não, mas é claro, irmão, mas isso tudo é óbvio que se está falando aqui. É tudo óbvio. O que nós não podemos fazer é querer achar que uma pessoa qualquer do mundo pode chegar para um endemoniado e dizer assim, em nome de Jesus, saia. Não. Deus pode usar. Uma questão é, Deus pode usar? Pode. Mas isso não é regra bíblica. Isso aí. Então, não é. Deus pode usar, irmão, uma mula. Isso. Deus pode usar até um galo qualquer animal. Deus pode usar tudo. Agora, não é regra bíblica. A gente tem que ir para a Bíblia. A Bíblia diz, por causa da vossa pouca fé que vocês não expulsaram aquele demônio. É isso, porque para ele ter fé, ele tinha que se basear em oração e jejum. E 1 Coríntios 10:31 vai dizer, fazei tudo para a glória de Deus. Por isso, JR, que não se pode entrevistar demônio, conversar com o demônio. A palavra é simples, de vários textos bíblicos, eu citei aqui, sai, e ponto. Isso não dá à pessoa nenhuma credencial para entrar no céu, isso não dá uma roupagem espiritual a ele, ele não é melhor do que ninguém, ele também não é pior do que ninguém, ele é simplesmente um crente que crê que essa palavra que ele vai dizer sai, porque não se discute com o demônio. Demônio, primeiro, que é desobediente. Eles são totalmente desobedientes. Eles creem em Deus, mas não obedecem. Então ele tem que chegar e dizer, sai e acabou. Agora, se alguém acha que saiu do monte todo poderoso, aí, irmão, é o departamento, mas eu não creio dessa forma, que qualquer pessoa aí pode chegar, agora, a não ser que Deus permita, até para conversão dele mesmo. Tem muita gente que vai chegar um dia diante de Deus, eu não conheço você, rapaz. Mas eu estava na tua casa, mas Deus conhece o coração. Paulo disse assim, olha, o dia em que Deus há de julgar os segredos do coração do homem, todas essas pessoas envolvidas terão um juízo maior pela gravidade de saber que estão fazendo uma coisa a revelia do que diz a Bíblia. Pastora. JR, eu gostaria de colocar uma questão, porque a gente é sempre procurados, né? Somos procurados por membros da igreja, pessoas que estão sofrendo por algum tipo de opressão ou qualquer outro tipo de atuação espiritual, ou pessoas que são parentes, enfim. E essas pessoas procuram, às vezes deixa a pessoa lá sofrendo naquele momento e vai procurar um membro da igreja que acha que tem mais poder, ou vai procurar o pastor para que vá à casa dele orar. E eu queria deixar aqui uma colocação importante para os membros da igreja, para aqueles que são crentes em Cristo Jesus. Você tem a autoridade do nome de Jesus para expulsar demônio. Por que você tem autoridade? Porque você já é convertido, você é filho, você faz parte do corpo de Cristo, e a palavra em Efésios diz que Deus deu autoridade à igreja, e quem é o cabeça da igreja? É o próprio Cristo, e todas as hostes espirituais do mal estão debaixo dos pés da igreja. Você é corpo, você é igreja, então você precisa crer, precisa se posicionar, e não precisa sair correndo atrás de A, B, C, o irmãozinho que mora não sei aonde, para que venha orar por uma pessoa que está sofrendo por uma possessão demoníaca. Você pode fazer isso naquele momento, na autoridade do nome de Jesus. A caminhada da igreja, e nós temos que lembrar que a maioria vê a igreja, não vê a Bíblia. A caminhada da igreja foi entrevistar, e essas entrevistas começaram no rádio. Jesus. Passaram para televisão, claro, o senhor nunca ouviu? Na televisão já, no rádio não. No rádio? No rádio era pior ainda. No rádio era o seguinte: o inimigo, você gosta da igreja tal, cara? Gosto. Qual da igreja tal? Gosto. Qual da igreja tal? Gosto. Aí a nossa. Aí é da nossa igreja. Não. Era assim. Eu ouvi isso diversas vezes, que eu sou ouvinte de rádio há muitos anos. E eu ouço tudo que você possa imaginar. E eu dizia, meu Deus do céu, como é que está esse povo acompanhando isso ao vivo? Porque cria uma antipatia com as outras igrejas, porque acredita que aquela igreja é fria. Até hoje isso existe. Não nesse nível. Não, aquela igreja é fria. Essa igreja aqui é que é a igreja quente. Então você tem uma série de movimentos, depois das entrevistas na televisão, e depois batia, deixava se arrastar no chão.
obrigava a se arrastar no chão, se arrasta aqui, vem pra cá, vem pra lá, um total desrespeito com o indivíduo que tem mãe, que tem pai, que tem filho, tem mulher, tem esposo, que estava ali. É uma humilhação completa, em rede nacional. É um troféu que é apresentado como um prêmio para dizer que eu sou bom. Olha como eu sou bom. Então é o seguinte, por isso que eu falei sobre a historinha do meu amigo, que me contou há muitos anos e eu nunca mais esqueci. Eu acho que a gente tem que ter... Vou dar o nome dele com uma questão de honra, Daniel. Daniel me disse essa frase que eu contei aqui anteriormente sobre a questão da vaidade. Nós temos que ter cuidado com isso. Então veja bem, estou tentando resumir aqui agora. Nós oramos a Jesus. Isso acho que está claro. Sim. Todo envolvimento com espíritos maus, no sentido de possessão, ela é sempre em nome de Jesus Cristo. Você pode ser o cara mais extraordinário do mundo, você não tem autoridade para expulsar no seu nome. Só terá se for no nome de Jesus Cristo. O compromisso de Jesus Cristo é com a pessoa que está lá. Algumas vezes, o demônio vai sair, a pessoa vai se achar tal, mas o foco era o indivíduo. Aquele que está ali, aquele que vai reconhecer que foi Deus que fez. Nós temos o outro lado, que é a opressão, que é mais complexa, porque hoje ela está travestida de um monte de coisa. A pessoa está com uma opressão espiritual e há quem diga que ela está deprimida, que ela está passando por uma crise, que ela está passando... Olha, isso hoje ficou mais difícil da gente entender o que é, como é fundamental o teu discernimento de espírito. Se não tiver discernimento espiritual, vai misturar tudo na cabeça. Com drogas, com prostituição, tratando-se e vivendo de uma vida completamente à revelia de Deus, e isso sendo visto como uma ação do diabo. E às vezes não é uma ação do diabo, às vezes até um problema também psiquiátrico, problema emocional, Mas o pastor, feridas emocionais. Deixa eu colocar isso aqui. A questão da opressão, que é de fora para dentro. O que é opressão? É sofrer pressão de. Então, como é que ela se manifesta? Ela se manifesta no corpo através de doenças e distúrbios. Depois, ela se manifesta na mente, que é o nosso campo de batalha. E ela também se manifesta nas circunstâncias. Os demônios agem nos acontecimentos que nos cercam no dia a dia para nos tirar do foco. Então, essas três áreas são áreas que o inimigo usa para nos oprimir. A opressão pode alcançar o crente. Se a gente abrir a Bíblia, em 2 de Tessalonicenses 2:18, Paulo quis visitar os irmãos de Tessalônica, mas foi impedido por Satanás. Ele disse, bem queria visitá-los, mas Satanás não o impediu. Então, o crente pode passar por opressão, porque é de fora para dentro. Agora, possessão não, porque o crente é lavado, remido pelo sangue de Jesus, e o Satanás não pode entrar no corpo do crente, na alma do crente. Eu nem sei se nós deveríamos entrar nesse ponto agora. Podemos até entrar hoje, Marcela, anota aqui para eu não esquecer. Só para ficar na questão da opressão agora. Tá certo? Quer dizer, esse texto bíblico, ele faz referência à opressão? Vocês também entendem assim, como o pastor Paulo? Pois possessão é uma coisa clara na Bíblia. Você vai procurar referência para opressão, é mais complicado. Eu concordo, eu vim com essa ideia. Opressão é de fora para dentro. E eu acho que opressão não é um problema, é um desafio. O mundo jaz no maligno, ok? À medida que a igreja chega, ela expulsa as trevas, mas não sem luta. Tem horas que o inferno se levanta e se levanta com força. E aí você tem que dizer o seguinte, eu não estou debaixo de opressão porque eu estou em pecado, eu estou debaixo de opressão porque eu estou invadindo o terreno do inimigo. Exato. Então, por exemplo, você está evangelizando uma família que é envolvida com feitiçaria, com pecado, com vício, com tudo. A hora que você entra naquela casa, a casa está oprimida. Agora, aí você vai para o texto de Efésios 6 e Paulo fala exatamente isso, de a gente se vestir da armadura de Deus para ficar firmes contra a cilada do diabo. Vai vir seta, vai vir dúvida, vai vir acusação. E aí, vamos fazer aquele gancho, a vida de oração, a vida de jejum, a vida de consagração te dá a integridade espiritual para você não ter medo. Então, por exemplo, Jesus, é engraçado que quando eu fui pesquisar, alguns autores citam isso. Quando Jesus estava no deserto, Satanás tentando, isso é uma forma de opressão. Exatamente. Só que Satanás foi vencido. Não foi o capirotinho que bebe cachaça na esquina que vem em cima dele, foi Lúcifer que vem em cima dele. Você não acha que Lúcifer se manifesta, não acontece nada, o capiroto é pesado.
Mas Jesus o venceu, por quê? Pela fé, pela santidade. Então, assim, você vai trabalhar a libertação, você vai entrar em determinados domínios, vai ter opressão. Depois que a terra é conquistada, aí o inimigo não fala mais alto. Eu já estive em casa, garoto, meu pai fazendo campanha, teve um dia, eu era criança, minha mãe e minha irmã, mas veio uma capirotada em cima da gente. Meu pai estava fazendo libertação lá. Aí, os 3 eram crentes, a gente começou a orar. Chegou uma hora que o diabo foi embora, a gente foi deitar, de manhã estava tudo tranquilo. Teve uma hora que parecia que o ar estava escuro. A gente orou. A gente não tem medo do diabo, a gente é de Deus. Mas essa situação de fora para dentro, ela é perigosa quando a pessoa está em pecado, quando a pessoa não tem Jesus, porque aí o diabo consegue ferir. Se você tiver firme opressão... A pessoa tem que saber quem ela é em Jesus, isso, né? E o poder que há no nome de Jesus. Exato. E de que nós estamos guardados por Ele, sustentados por Ele, protegidos por Ele. É no nome dele que a gente se mantém seguro. É tão sério isso que lá em Judas, quando o arcanjo Miguel está discutindo com Satanás com respeito ao corpo de Moisés, ele diz que não faz nenhum juízo inflamatório a Satanás, mas diz simplesmente a Satanás que o Senhor te repreenda. Mas a batalha está sendo estabelecida ali. E é o próprio arcanjo que está em luta contra Satanás. A opressão trata-se de uma luta, mas essa luta é vencida porque o Senhor te repreenda. O Senhor repreende Satanás, não amarra, repreende. Muito bem. Então, vamos lá. Nós temos um fato. Uma pessoa oprimida. Nós estamos do lado de fora olhando para este indivíduo que está oprimido, passando por essa opressão. Para muita gente sem discernimento espiritual, estou falando de gente sem discernimento espiritual, o que ela tem? Ela está doente, sem nenhum tipo de aspecto espiritual. Ela está passando por uma depressão, e é uma avaliação de quem está de fora. Quem tem discernimento de espírito vai identificar, não, peraí, ela está passando por, isso é uma questão, uma opressão. Não é possessão, ela está vivendo uma opressão. A questão é que se nós estamos no mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, todos nós vivemos debaixo desses ataques cruéis, porque o inimigo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa devorar. Ou seja, esse aspecto, ele é claro, todos nós vivemos isso. A diferença é que existem, assim, por exemplo, momentos específicos que isso pode ter uma carga, como foi a casa ali. Mas hoje tem sim. Momentos que você fala assim, cara, hoje tá... Quantas pessoas estão vindo a gente tiveram a experiência de estarem dormindo e se sentirem sufocadas? Eu já vi e ouvi várias vezes isso. Olha, eu estava dormindo, comecei a sentir sufocado. E como é que você saiu disso? Quando eu orei em nome de Jesus e repreendi. Ela não estava possessa. Ela vivia uma opressão. Então, esse processo não é uma coisa simples, vocês sabem muito bem disso. Tanto que as pessoas confundem. Acha que é uma coisa, acha que é outra coisa. Os casos nunca são regra para ninguém. Mas eu, por exemplo, quando era adolescente, eu tive um problema psiquiátrico, que naquela época foi entendido dessa forma, e que eu fui aos médicos e nada resolveu. Os médicos fizeram todo o tratamento que era necessário fazer e nada foi resolvido, somente depois que houve oração, jejum, que houve uma consagração, houve uma libertação dessa opressão. Era uma opressão maligna que foi quebrada em nome de Jesus e a enfermidade automaticamente foi vencida, porque tratava-se de uma opressão. Você citou o texto de 1 de Pedro 5,8, que diz que o inimigo, o diabo, anda em vosso derredor, ou ao redor, tudo é a mesma coisa, buscando a quem possa tragar. Então, a gente tem que separar uma coisa também aí, que é a chamada tentação da provação. Claro. Porque às vezes nós estamos passando por uma provação e estamos achando que é uma tentação. Estamos passando por uma provação e estamos pensando que é uma possessão. E tem a provação, é quando Deus quer extrair o que há de melhor em nós. Então Deus trabalha, no caso de Jó, Deus foi uma provação. Na verdade, Deus não estava nem provando Jó, estava provando ao diabo que é possível o homem vencer as provações. Então, uma coisa é a tentação. Tentação é quando o inimigo quer extrair o que há de pior na pessoa. Então ele vai tentar o camarada roubar, tentar fazer isso, fazer aquilo, até na área espiritual. Ele vai tentar o camarada se engrandecer, ser vaidoso. Aí aquele filme, O Advogado do Diabo, ele vai dizer, meu pecado predileto é a vaidade. Então tentação é uma coisa, provação é outra coisa, opressão é uma coisa e possessão é outra coisa. Se a gente distinguir isso sob a ótica da orientação divina na nossa vida, nós mesmos vamos identificar o que nós estamos sofrendo,
até mesmo diante das circunstâncias, e Deus vai nos colocar o propósito. Vamos orar por essa tentação ou vamos orar por essa aprovação? Na aprovação, você vai orar, mas Deus vai te provar até o final. O texto de primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele é iniciado com a seguinte expressão: sede sóbrios e vigilantes. Sobriedade e vigilância caminham juntas nesse texto. E essa conjunção aditiva, o ezinho aqui, ele vai mostrar que ambos têm importância igual. Caminham na mesma linha. Sobriedade. Uma pessoa sóbria, uma pessoa que não está bêbada. Uma pessoa sóbria, uma pessoa moderada. E vou trazer a palavra equilibrada, que é uma palavra muito boa para a gente utilizar. E difícil, porque equilíbrio é muito difícil. Sede sóbrios e vigilantes, ou seja, não estamos de brincadeira aqui. O negócio é sério. A parada é tensa. Aí diz: o diabo, vosso adversário. Já Pedro é diferente na maneira de escrever. O Espírito Santo o inspirou e não tirou dele essa característica pessoal, individual, que faz a diferença entre ele e os outros autores. Vosso adversário anda em derredor como leão. E a figura do leão pra gente é uma figura complexa, né? Porque a gente vai para leão para um lado, leão para o outro. Leão que ruge procurando alguém para devorar. Tá procurando alguém. Aí o versículo 9: resistir-lhe firmes. Aonde? Na fé. Não adianta. Oratória é muito legal. É muito legal, mas não resolve. Quantas vezes aquela pessoa cuja oratória é muito ruim, o tom de voz é horroroso, mas tem toda a autoridade. Às vezes nem grita, não fala nada, baixinho. Eu lembro de Ana, diante de Deus, oferecendo o seu sacrifício e clamando ao Senhor, só mexendo os lábios. Resistir e firme, porque tem gente que dá curso e diz que tem que ser nesse tom de voz, fala assim, fala assado. Resistir e firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, o assunto da Bíblia. Depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É o que diz a Bíblia. Eu li até o versículo 11, primeira carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículos de 8 a 11, a leitura da palavra de Deus. Ou seja, nós temos todo esse quadro que está aqui. As questões, elas são sérias. Existem várias interpretações e vários usos, aplicações desse aspecto todo, o que envolve a nossa fé e a Bíblia. Práticas que hoje, olhando para trás, nós as condenamos, porque já entendemos hoje, à luz da palavra de Deus, que elas foram equivocadas, mas nós sofremos as consequências disso hoje. E as consequências estão aí. Pessoas que acham que tem que ser assim, tem que ser assado, que elegem isso, elege aquilo, e não com base na Bíblia. Criou-se uma cultura, né? Uma cultura mística, que se criou várias teologias que eu consideraria de fundo de quintal, que não tem nenhuma base bíblica. A gente estava conversando antes do debate, essa figura do tá amarrado. Onde que na Bíblia diz que está amarrado? Que algum espírito maligno foi amarrado, que Jesus amarrou algum espírito maligno. Ele deu ordem claras aos espíritos para que saíssem, para que as possessões fossem quebradas, para que aquele que estava oprimido, que estava possesso, fosse liberto. E é essa a ação da igreja. E ela não depende de quem faz apenas. Por exemplo, eu já tive uma experiência de um membro que estava oprimido e, assim, eu sou de uma linha tradicional, de uma igreja tradicional, onde essas coisas não são tão frequentes. E fui lá no início do ministério temeroso do que ia enfrentar, a primeira situação, e fui lá e orei, disse simplesmente uma oração curta, disse para que o diabo saísse, para que repreendia aquele espírito maligno e automaticamente aconteceu, porque é o nome de Jesus que faz todas as coisas. Quero fazer 2 registros. O primeiro dos nossos ouvintes agradecendo. Vários dos nossos ouvintes dizendo da importância do programa de hoje no crescimento espiritual deles. Vários. Eu quero glorificar a Deus
e agradecer a Deus por essa oportunidade. Segundo, eu quero reconhecer que vocês 4 que aqui estão, sem excluir os demais, porque pela graça de Deus nós temos vários debatedores comprometidos com a palavra. E isto faz a diferença na vida dos nossos ouvintes. Vocês poderiam estar falando aqui sobre experiências pessoais o tempo inteiro. A experiência pessoal ajuda para ilustrar. Mas vocês estão trazendo a Bíblia, e isso eu quero ressaltar, dizer para os nossos ouvintes que vocês devem em suas orações agradecer a Deus por esses debatedores, porque eles nos ajudam na caminhada na palavra do Senhor, porque nós temos vários motivos para nos afastar de Deus. A nossa carne, a ação diabólica, as coisas da vida, as riquezas desse tempo, as preocupações. É só ler a parábola do semeador que você vai ver que tem vários motivos que levam as pessoas a se afastarem de Deus, mas nós temos aqui a Bíblia. Estamos agarrados nela e não podemos nos afastar dela. A Bíblia é um livro que conta uma única história, a história da redenção. O assunto da Bíblia é a redenção, é a salvação da humanidade. Esse é o nosso ponto. Por isso que Cristo fala, você não deve ficar feliz por isso ou por aquilo, você tem que estar feliz porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito obrigado aos nossos ilustres debatedores. Pastora Nadiege Macário, obrigado, um abraço. Eu deixo meu abraço aos nossos ouvintes e quero ainda deixar um recado para vocês. Se você está em Cristo Jesus, é filho de Deus através de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo está em você e você tem autoridade no nome de Jesus para repreender qualquer tipo de demônio que possa estar tentando atuar através de alguma pessoa ao seu redor ou na sua família. O reverendo Vanderlei do Nascimento, obrigado, um abraço. Os irmãos aqui, JR, os ouvintes, manda um abraço para os membros da Igreja Presbiteriana de Belford Roxo. Muito obrigado, querido pastor Rafael de Almeida. Obrigado, JR. Um abraço para todos os irmãos da Igreja Batista de Etsema e da Convenção Batista Nacional que estão acompanhando a gente agora. Que Deus dê para vocês um final de semana abençoado. Amém. Muito obrigado, querido pastor Paulo Afonso Generoso. Muito obrigado pelo presente que o senhor encaminhou aqui para nós. Quero reconhecer, dizer que eu recebi, viu, pastor? Muito obrigado. Não estava usado não, né? Não, tá sensacional. Maravilha. Nota 10. JR, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui e queria aproveitar, JR, se você me permitir, eu vou publicar um estudo que eu fiz que tem muita informação, vencendo a opressão do inimigo. Eu vou publicar isso nas minhas 4 páginas do Facebook e o ouvinte que quiser ler, eu vou publicar lá, Vencendo a Opressão, onde eu falo sobre o que é depressão, o que é opressão, por que somos oprimidos, por que acontece a depressão, a possessão, por que acontecem essas situações todas. E eu acredito que possa ser útil para ampliar o conhecimento dos nossos queridos ouvintes. Se você me permitir, eu estarei fazendo isso e os ouvintes aí da 93 vão ter a oportunidade de entrar no Facebook. Paulo Afonso Generoso, não é pastor não, tá lá, Paulo Afonso Generoso. Aí você entra, procura lá nas 4 páginas que eu tenho no Facebook e eu vou publicar esse artigo que tem, eu já tenho tudo isso escrito, né? Muita informação, não pela minha experiência, mas tudo pela Bíblia. Eu não falo de experiência, eu falo o que a Bíblia diz. Marcela Bastos. Vamos dar parabéns aqui, pastor Norberto Lucena, da Igreja Evangélica Fonte das Águas Vivas, em Jacarepaguá, e pastor Rogério Postigo, da Igreja Internacional da Graça de Deus, em Madureira. Muito obrigado, Marcela, muito obrigado aos nossos ouvintes. Nós vamos orar juntos agora, sempre em nome de Jesus, orando pela cura dos enfermos, orando pelo consolo aos corações enlutados, orando uns pelos outros, pelos nossos temas que nós conversamos, pelo nosso estado, pela cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Senhor Deus, nós começamos a oração intercedendo pelo pastor Norberto Lucena e pelo pastor Rogério Postigo. Intercedemos pelas pessoas que foram abençoadas pelo debate de hoje, que estão lutando para libertar alguém da possessão ou da opressão, que estão no meio do processo e aprenderam. Pedimos pelos enlutados, pedimos pelos enfermos, pelos encarcerados, que o Senhor envie socorro, que o Senhor continue libertando o Brasil, que o Senhor continue fazendo com que a luz resplandeça nas trevas sobre o nosso país. Abençoa toda a equipe do debate, toda a Rádio 93. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. No nome do teu Filho Jesus, declaramos que toda a nossa esperança está neste nome, porque o nome de Jesus é o nome mais santo, é o nome mais lindo, é o nome
poderoso do universo, aleluia. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime. É o nome de Jesus. O nome de Jesus. Sim, os mortos ressuscitam. Aleluia. O nome de Jesus. Sara os feridos. Nome mais santo. Jesus. É o nome de Jesus. Nome mais santo. Nome mais santo. Nome mais puro. Teu nome bendito. É o nome de Jesus. Nome mais santo. Nome mais santo. Santo. Nome mais puro. Aleluia. Nome bendito. É o nome de Jesus. Você acabou de ouvir Debate 93.